Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome do Senhor Jesus, pela convicção do seu Santo e Bom Espírito. Amados irmãos, queridos amigos, o tema que eu trago para apresentar a vós, ele é um tema impopular, não porque seja algo novo, porque esse tema está dentro da fé dos nossos pais, os pioneiros, e da nossa querida irmã Ellen White, a profeta do Senhor. O tema, como vocês podem ver na tela, é sobre a justiça comunicada e a justiça imputada de Cristo. E antes de iniciar esse estudo, eu gostaria, como sempre faço, de fazer um convite em nome de Jesus, um apelo, para que cada um dos meus irmãos que está aí do outro lado, examinem esse estudo até o fim com muita atenção. Com um espírito de humildade, de oração, de sinceridade e honestidade de coração. Com um desejo de compreender aquilo que o seu irmão vem apresentar a vós em nome do Senhor Jesus. E se o que eu falar aqui não seja de Deus, vocês podem, ao final do estudo, de maneira inteligente em Cristo Jesus, julgar se o que eu apresentei faz sentido, existe coerência, há solidez e harmonia com a palavra de Deus, ok? Então esse é o meu apelo e o meu conselho em nome do Senhor Jesus. Pois bem, como vocês podem ver, o tema do nosso estudo é esse. Gênesis, por que eu deveria estudar esse tema? Fique aí, meu irmão. Fique aí e vocês verão o porquê da necessidade de estudar essa questão. Ok? Por que eu estou trazendo esse tema para estudarmos? Justamente porque esse tema deveria ser apresentado ou estudado em grupos pelos adventistas. E infelizmente isso não tem acontecido. E por não acontecer isso, tem sido usado textos isolados de maneira equivocada, mal interpretado, ok? E isso tem causado uma má impressão na mente das pessoas quanto à compreensão da justiça comunicada e da justiça imputada de Cristo, ok? O que significa cada expressão e como ocorre essa obra? Essa obra ocorre como tem sido apresentada, porque estão apresentando que a justiça imputada e comunicada são obras separadas. Uma acontece em um momento e outra acontece em outro momento. Será que isso se sustenta quando nós colocamos uma sequência e ordem de textos que falam do mesmo assunto? Porque usar textos isolados é perigoso. Fazer uma interpretação e criar uma compreensão apenas com o texto é perigoso. Nós, como adventistas, pregamos isso para fora, mas muitas vezes fazemos isso não apenas com a Bíblia, mas com os testemunhos do Espírito de profecia. É por esse motivo e com esse objetivo que eu venho trazer esse assunto da maneira que eu compreendo. Ah, você quer dizer que você está certo e todos estão errados? Olha, eu vou apresentar aquilo que o Senhor me concedeu. Cabe a cada um julgar, ok? Então, o que eu tenho a fazer é apresentar e fazer o apelo que cada um fique até o final. Porque isso é uma posição, de sensatez, de coerência cristã. Analisar aquilo que nos é apresentado.
não com o espírito de preconceito, de bloqueio, mas com, atenção, é claro, né? Mas com o desejo de compreender aquilo que o irmão está tentando apresentar. Então tente compreender. O que é que ele quer me apresentar? Eu vou buscar entender. Se é uma pessoa que está vindo a mim com uma intenção de seriedade, né, me convidando, apelando que eu olhe o que ele quer me apresentar, eu, como cristão, eu tenho que dar esse crédito. Claro, com atenção, não estando aberto a aceitar cegamente, mas analisar. Ok? Pois bem, aqui eu coloco uma imagem de Cristo colocando um manto sobre o seu seguidor. Ao decorrer do estudo, todos, né, verão que essa ilustração está, né, em harmonia com aquilo que nós estudaremos. Tudo bem? Vamos lá. Vamos prosseguir. O primeiro texto que nós vamos ler se encontra no livro Fé e Obras, na página 15, parágrafo 4. Ok? A referência dos textos que eu estarei lendo estarão sempre abaixo no final com essas cores, azul e letras brancas, ok? Então, se por acaso eu não ler ou falar do livro, todos poderão ir, né, no centro de pesquisa, nos livros físicos e analisar, ok? Tudo bem? Vamos lá. O primeiro texto diz, o primeiro parágrafo diz: o ponto, a irmã Ellen falando, o ponto que durante anos, olha só como começa o texto, o ponto que durante anos tem sido recomendado, claro, por Deus, e com insistência à minha mente, é a justiça imputada de Cristo. Olha só o quanto é sério. Então Deus estava recomendando, durante anos recomendando, com insistência na mente da irmã Ellen White, o assunto da justiça imputada de Cristo. Então só aqui já é suficiente para entendermos a seriedade e a importância de estudar essa questão. Qualquer adventista sensato, né, se ler esse parágrafo, ele vai entender, né, que se deve dar atenção a essa questão. Ok? Vamos continuar. Tenho estranhado que este assunto não se tenha tornado o tema de sermões em nossas igrejas, em todas as partes do país, sendo que tão constantemente é realçado, ou seja, Deus trazia constantemente perante ela, né? E ela tinha tornado este assunto de quase todo sermão e palestra proferido ao povo. Então você veja, nesse primeiro texto fica claro que esse assunto, ele é um assunto que devemos não apenas estudar e compreender, mas proclamar, apresentar ao povo de Deus. Até aqui tudo bem? Ok, vamos lá. O segundo texto é o texto usado de maneira equivocada. Por quê? Porque é um texto usado de maneira desconectada de outros textos que falam do mesmo assunto. E eu vou mostrar isso ao decorrer do estudo, ok? Então vamos ler o texto e eu vou mostrar aonde está o equívoco. Tudo bem? Vamos lá. O texto diz: é imputada a justiça pela qual somos justificados. Então, justiça imputada significa justificação. Aquela pela qual somos santificados é a justiça comunicada. Então, justiça comunicada é santificação. Justiça imputada é justificação. Aí ela continua. A primeira, ou seja, justiça imputada, é o nosso título para o céu.
A segunda, justiça comunicada, é a nossa adaptação para ele. Então, com esse texto aqui, tem sido ensinado e apresentado, né, em alguns púlpitos e em alguns grupos leigos, né, essa questão de uma maneira que eu entendo que seja equivocada. E eu vou mostrar aonde está o equívoco. Tudo bem? Vamos prosseguir. Comentário. A grande maioria dos líderes adventistas, sejam doutos ou leigos, tem feito uma interpretação errada sobre esse testemunho acima. Eu vou explicar ao decorrer do estudo. Por não usar em conexão outros testemunhos que falam do mesmo assunto, eles estão cometendo um grave erro no uso desse texto de maneira isolada. Ok? Em sua interpretação, eles fazem uma separação da obra de justificação e santificação, quando na verdade a profeta não entendia dessa maneira e nem estava ensinando como eles interpretam e ensinam tal testemunho. E eu vou mostrar que ela não entendia assim, ok? Eles fazem essa interpretação separando a justificação da santificação, por causa da má compreensão desse testemunho acima. Eles dizem que, olha lá, quando a irmã Ellen White usa a palavra primeira e segunda dentro do testemunho, que fala do assunto, ela está querendo ensinar que a justiça imputada ocorre primeiro, que é a justificação, e depois ocorre a segunda, que é a justiça comunicada, que é a santificação. Será que realmente ela está ensinando isso? Quando ela declarou isso aqui? É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é a justiça comunicada. A primeira, justiça imputada, é o nosso título para o céu. A segunda, nossa adaptação para ele. Eu vou mostrar que quando ela usa a palavra primeira, ela não está dizendo que a justiça imputada ocorre primeiro. A palavra primeira é só para indicar do que ela está falando. A primeira, ou seja, justiça imputada, é o nosso título para o céu, é o que nos garante a salvação. Mas isso não quer dizer que por ela usar a palavra primeira, está falando, a justiça imputada ocorre primeiro e a justiça comunicada ocorre posterior. Não tem nada a ver. Vamos entender isso ao decorrer do estudo, ok? Ao decorrer do estudo nós veremos outros textos que ela fala do mesmo assunto, colocando condição e colocando tanto a justiça imputada como a justiça comunicada andando juntas, não de maneira separada, uma ocorrendo em um momento e a outra ocorrendo posteriormente. Não existe isso. E nós vamos ver ao decorrer do estudo. Por isso que eu peço que vocês, meus irmãos, continuem aí, ok? Continuem aí em nome de Jesus. Vamos lá. Então, vocês entenderam? Quando ela usa a palavra primeira, não é para dizer que a obra de justiça imputada ocorre primeiro. Ela usa a palavra primeira para indicar justiça imputada só. E a palavra segunda para indicar justiça comunicada. Ok? Só para indicar aquilo ao que ela está se referindo. E não para colocar o tempo que isso ocorre. É esse erro que acontece por intermédio de alguns irmãos adventistas. E eles fazem isso usando esse texto isolado. Mas eu vou mostrar ao decorrer do estudo que quando colocar outros textos, isso não se sustenta. Vamos lá.
Aí eu continuo. Aqui está o erro grave que eles estão a cometer. Colocarei uma sequência e ordem de textos, os quais mostrará o erro que eles estão a cometer. E assim poderão se converter desse erro, se quiser, é claro, né? E humildemente corrigir e alertar todos que foram enganados por eles, se quiserem serem aceitos diante de Deus. Vamos ler uma sequência de textos e assim poderemos chegar na compreensão do erro de interpretação. Vamos lá. Mais um texto, Testemunho 1, página 23, parágrafo 1. Parágrafo 1 diz, a irmã Ellie dizendo: minhas ideias a respeito da justificação e santificação eram confusas. Por que eram confusas? Vamos lá, ela continua. Esses dois estados foram-me apresentados como sendo separados e distintos um do outro. Aí muitos podem falar, aí, Gênesis, foi apresentado por Deus como sendo separados e distintos. Não. Apresentado pelos pregadores. Vamos continuar o texto. Não pude compreender a diferença ou o significado dos termos, e todas as apresentações dos pregadores aumentavam minhas dificuldades. Então ela estava falando que eram confusas justamente por causa da pregação dos pregadores, que fazia o quê? Separação, distinção. Mas será que a irmã Ellen, ela compreendia como esses pregadores? Vamos continuar e veremos que não. Mensagens Escolhidas diz: ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé enquanto continuar na prática das coisas que a palavra de Deus proíbe ou enquanto negligenciar qualquer dever conhecido. Então você veja que aqui ela deixa bem claro. Em outras palavras, ela quer dizer, enquanto uma pessoa não parar de fazer aquilo que a palavra de Deus proíbe, ou enquanto a pessoa não praticar o dever conhecido, ou seja, obedecer aquilo que a palavra de Deus ordena que ele obedeça, enquanto ele não fizer isso, ele não é justificado pela fé. É isso que ela quer falar. Esse texto aqui, vem aqui. Você aí, fazer como o Luiz Gonçalves, vem aqui próximo, vem aqui. Esse texto aqui que eu estou lendo, ele não é um texto da Testemunho de Jeová. Ele não é um texto da fé da Assembleia de Deus. Não. Ele é um texto da nossa fé adventista. Mas por que esse texto não é apresentado nos púlpitos por aqueles que ensinam justificação pela fé? Porque esse texto, ele não se harmoniza com os ensinamentos hoje de justificação pela fé. Perceba que a justificação pela fé aqui, ela não está separada da obediência. Porque você parar de fazer aquilo que a palavra de Deus proíbe é obediência. Eu abandonar algo que a palavra de Deus proíbe caracteriza obediência. Eu fazer aquilo que a palavra de Deus me mostra como meu dever é obediência. Então você veja que a obediência está ligado ou condicionada à justificação. E obediência é santificação. Então você veja que a justiça imputada, que é justificação, e justiça comunicada são obras que andam juntas. Desde o momento que o pecador aceita o chamado de Cristo, ele inicia essa obra de justiça comunicada e justiça imputada. A justiça comunicada mostra o seu pecado, mostra que ele deve se arrepender,
que ele deve aceitar a Cristo pela fé, que é o quê? Obedecer à vontade de Deus. Aceitar a vida, o evangelho de Cristo no lugar do pecado dele. Então veja que a obra de justiça comunicada e imputada, elas andam juntas. Quando eu aceito o evangelho de Cristo, a vida de Cristo, a justiça dele, no lugar do meu pecado, eu estou aceitando a justiça imputada. A justiça imputada é a vida de Cristo colocada, atribuída, oferecida ao pecador como a sua propiciação pelos seus pecados, como a sua salvação. Não é a minha obediência em si que me justifica, mas aquilo que eu aceito pela fé e obediência me justifica diante de Deus, que é o quê? A vida de Cristo, contida na onde? Na palavra de Deus. A vida de Cristo me é oferecida, me é comunicada através da palavra de Deus. Quando eu aceito essa justiça comunicada e eu coloco essa justiça pela fé e obediência em prática, ela me é atribuída, ela me é imputada, eu sou revestido com essa justiça. E o Pai me aceita por quê? Porque eu aceitei sobre mim, no lugar do meu pecado, a justiça do Filho dele. Então não existe essa questão de separação. Isso é uma ilusão. Isso é uma falsa interpretação. O texto é claro. E por que esse texto não é usado? Justamente por isso. Porque ele confronta o ensinamento da falsa justificação pela fé. Ok? Vamos lá. Mais um texto. Mensagens Escolhidas. O mesmo livro diz: mas, embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador pelos méritos de Cristo, então a justificação é pelos méritos de Cristo. Mas homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Então assim, ou abandona os pecados conhecidos e pratica aquilo que já conhece, ou não há justificação. Não há. Os méritos de Cristo, ele só nos cobre, ele só nos torna efeito quando nós confessamos e abandonamos os pecados conhecidos e nos dispusemos a colocar em prática aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Então você veja que uma obra está ligada com a outra. Não existe separação, como muitos fazem. O que é feito hoje? O que é ensinado? Não, quando a pessoa aceita o chamado de Cristo, ali ela é justificada plenamente, mesmo que esteja praticando alguns pecados conhecidos, ela é justificada pela fé. Depois ela começa a obedecer. Quando ela sabe que Cristo justificou ela, dizendo eles, quando ela sabe que Cristo justificou ela plenamente, mesmo ela estando em pecado, aí ela, com alegria e por gratidão, agora começa a obedecê-lo. Isso, de certa maneira, é bonito, mas não é verdadeiro. Pode até ser bonito, o enredo, a narrativa, ela é bonita, mas não se sustenta com a palavra de Deus, ok? Não se sustenta, tudo bem? Vamos lá, continuando. Comentário. Perceba que a profeta compreendia e via a obra de justificação sobre condição de obediência, ou seja, não há separação como eles estão fazendo. E pior, dizendo o que ela disse, o que não disse. Assim estão a pecar, por ensinar aquilo que a profeta não ensinou. Ela via e entendia que a justificação
e santificação eram obras que ocorriam unidas, e não em tempos separados e distintos. E para ficar ainda mais claro a questão, vamos continuar lendo outros textos para confirmar tudo o que estou a falar em advertência contra tal ensinamento, cujo ensinamento é aceito com muito regozijo pela classe dos iludidos. Ok? Vamos lá. Olha o texto, Mensagens Escolhidas ainda, é o livro. Eles são justificados unicamente pela justiça imputada de Cristo. Então aqui está dizendo o quê? Todos nós somos justificados unicamente pela justiça imputada de Cristo. Mas, Gênesis, como isso ocorre? Existe condição para que Cristo impute sua justiça? E o que é imputar a justiça em nós? Vamos lá. Manuscritos ou livro Olhando para o Alto diz: ele imputa sua justiça ao santo crente que anda, olha a condição, que anda como ele andou na terra. Então vejam, de maneira clara e direta, ele imputa sua justiça ao crente que anda como ele andou. Então ele imputa. Tá, exige uma condição. O que é andar como ele andou? O que é andar como ele andou? Então, para mim entender como é que ele imputa, ou qual é a condição dele imputar a justiça, eu preciso compreender o que é andar como ele andou. Como é que Cristo andou? Vamos lá? Vocês podem ler, pode parar agora o vídeo, ou anotar a passagem e depois ler, ok? 1 João 2,6 e o capítulo 3, verso 7, tá? E vocês farão uma conexão harmoniosa com aquilo que nós estamos lendo. Vamos ler. O que é andar como ele andou? Jesus declara: andai nas pegadas de minha qualidade de filho, em toda obediência. Então ele andava em toda obediência. Eu obedeço como sócio da grande firma. Deveis obedecer como em sociedade com o Filho de Deus. Então isso é andar como Cristo andou, em obediência à palavra do Pai, em todos os aspectos. Cristo, quando lia a palavra de Deus e entendia a vontade do Pai, naquele tempo que ele veio à Terra, ele cria, confiava naquela palavra e colocava em prática, custe o que custar. Isso é andar como Cristo andou. Então veja mais uma vez que a justiça imputada, ela é dada sob condição. Eles são justificados unicamente pela justiça imputada por Cristo. Quem imputa a justiça é Cristo. Mas qual a condição que ele exige? Está aqui, ó. Ele imputa a sua justiça ao santo crente que condição? Anda como ele andou na terra. Como é que ele andou? Em fé e obediência estrita à palavra do Pai. Mas, Gênesis, nós podemos andar como Cristo andou? É uma pergunta, né, que cada cristão deveria saber que sim. Nós podemos andar como Cristo andou. Cabe a cada um se ligar à videira. Para andar como Cristo andou, temos que ter uma comunhão diária, estudo da palavra de Deus, para que conheçamos a justiça comunicada e pela fé em Cristo, coloquemos em prática essa justiça, ou seja, troquemos a nossa injustiça, o nosso pecado,
pela justiça comunicada de Cristo. Como? Crendo nessa justiça e colocando em prática diariamente. Quando nós fazemos isso, Cristo está entrando, fazendo morada progressiva em nós, nos revestindo com a sua própria justiça, que é o quê? Sua vida justa, seu caráter justo, suas ações corretas com os motivos corretos, ok? Isso é aceitar a justiça de Cristo. Ser revestido com a justiça tem o mesmo significado de ser imputado com a justiça, é a mesma coisa. Nós vamos ver um pouco mais para baixo o que é ser revestido e como também isso ocorre. Vamos prosseguir. Então aqui nós vimos que existe uma condição. Cristo imputa a sua justiça ao crente que anda como ele andou, condição. E andar como ele andou é seguir o seu exemplo de obediência à palavra do Pai. Ok? Vamos continuar. Vida de Jesus diz: quando pressionado a obedecer às regras dos fariseus, dos sacerdotes, ele mostrava o que a Bíblia ensinava. Tudo que ela dissesse, ele estaria disposto a obedecer. Então é assim que Cristo andou. E quem andar como Cristo andou, ele estará imputando a sua justiça. Ok? Ele comunica, ou seja, apresenta gratuitamente, e todos aqueles que aceitam com alegria e gratidão e colocam em prática pela fé, ele estará imputando, ou seja, atribuindo. O imputar é revestir, dar, atribuir àquela pessoa. E quando a pessoa recebe essa justiça de Cristo sobre ela, no lugar dos seus pecados, progressivamente, o Pai o aceita, não pela obediência dele, tá? Isolada, mas pela fé e obediência voluntária e amorosa. Essa justiça, ela é introduzida no lugar do pecado. E quando o Pai olha para o pecador, ele não vê o pecado, mas vê o arrependimento, a confissão e a aceitação da vida de Cristo no lugar daquele pecado. É muito fácil de entender quando o coração está aberto. Quando o odre está disposto a esvaziar, se precisa, do odre velho e receber o vinho novo. Ok? Vamos continuar. Mais um texto, mensagens escolhidas. A obediência de Cristo ao seu Pai era a mesma obediência que é requerida do homem. Então o Pai quer do pecador, do seguidor de Cristo, a mesma obediência. A mesma obediência. E isso não quer dizer que o homem, não venha errar, não venha pecar como Cristo, porque Cristo não pecou. Cristo não errou, Então, nesse sentido, a obediência do homem não pode ser igual. Mas o homem pode sim, com persistência e perseverança, chegar em cada ponto, com quedas e volta, chegar numa obediência, concretizar uma obediência em cada ponto. Ou seja, eu bebia, álcool no mundo, aceitei a Cristo, continuei ali a batalha, persistindo, caí algumas vezes, voltei, pedi perdão e passei toda uma vida. A pessoa morre sem mais voltar ao vício. Ele concretizou pela perseverança, tornou o hábito, de praticar o que é correto, e colocou esse hábito no lugar do hábito do vício da bebedice. Então ele abandonou a justiça, a injustiça, que é o pecado, e colocou a justiça, o princípio divino de Cristo no lugar do seu hábito, do seu pecado. Então é essa troca. A justiça imputada é uma troca.
você e eu colocamos o nosso pecado diante dos pés de Cristo sobre a cruz, entregamos a Ele confessando e abandonando, e praticamos aquilo que é as suas ações, os seus atributos. Quando nós fazemos isso, nós estamos aceitando a justiça de Cristo no lugar da nossa injustiça. E o Pai nos olha com um olhar de misericórdia, porque Ele está vendo o nosso esforço, que nós estamos largando a nossa vida de pecado e aceitando a vida, a justiça imputada do Filho dele. Continuemos. Olha que texto maravilhoso, outro texto que não é lido nos nossos púlpitos. O livro é O Cuidado de Deus. Os que creem em mim e fazem as obras de justiça que eu faço, são justificados, santificados e embranquecidos e provados. Então veja, não há separação. Não há separação. Veja que aqui, os que creem em mim, ter fé, e fazem obediência, prática, condição. Antes, os que creem em mim e fazem, ou seja, andam como eu andei, fazem as obras da minha justiça que eu faço, né? São justificados, ou seja, se fizerem isso, se praticarem as minhas obras, se andarem como eu andei, em obediência à palavra do Pai, eu o justifico. Eu imputo a minha justiça, eu santifico, eu embranqueço pelo meu sangue, pelos métodos do meu sangue, eu os provo. É isso. Então os textos são claros. E por esses textos ser tão claros em confrontar o que é apresentado em nossos púlpitos, eles não são ensinados. Eles não são usados. Eu já apresentei em discursos de pastores esses textos que deixam eles cambaleando sem saber argumentar. Infelizmente, é a condição que está, né, a teologia atual das nossas igrejas. Mais um texto, mensagens escolhidas. Então, como eu falei, o que eu estou trazendo aqui não é uma mensagem da testemunha de Jeová. É uma mensagem que usa os testemunhos da nossa fé. A não ser que as pessoas venham se apostatar. Eu não aceito esse testemunho, aí é um problema dela com Deus, né? Pelo menos essa pessoa, ela, né, não pode coerentemente dizer que é um adventista, porque um verdadeiro adventista, ele é coerente. Ele busca compreender e aceitar, né, esses testemunhos como a palavra de Deus. Ok? Mais um texto, mensagens escolhidas. Olha que texto claro. Claro, outro texto que não é usado em nossos púlpitos. Outro texto, não é usado. Pessoas que têm 20, 30, 40 anos de adventismo nunca viram esses textos nos púlpitos. Eu falo isso com autoridade. Com autoridade. Não autoridade humana, mas autoridade divina. Porque eu sou adventista. Não tenho 30, 40 anos, mas os anos que eu tenho de adventismo já é suficiente para ver que esses textos não são pregados nem nos púlpitos, nem nos sermões online, nas redes sociais. O texto diz: religião verdadeira não é senão conformidade com a vontade de Deus e obediência a tudo aquilo que Ele ordenou. E em compensação, nos dá vida espiritual, nos imputa a justiça de Cristo. Existe condição de santificação aqui? A santificação aqui está antes ou depois da justiça imputada? Responda para você mesmo, como adventista.
Eu já fiz essa pergunta aqui para alguns adventistas e eles dissimuladamente não quiseram responder. Por que não quiseram responder? Porque sabem se responder, terão que renunciar àquilo que eles aprenderam. E como judeus de outrora, com o seu orgulho, eles não querem se humilhar e dizer que estão errados. Colocam até em xeque, né, o dom profético, os testemunhos. Por quê? Porque não sabe relacionar isso com a Bíblia. Mas vamos lá. Então o texto é claro. Em compensação, olha o texto. Religião verdadeira não é senão conformidade com a vontade de Deus, ou seja, andar como Cristo andou, e obediência a tudo aquilo que ele ordenou. Por quem? Através de Cristo. Essa palavra ordenou poderia ser comunicou, justiça comunicada. Então, se eu aceito a justiça comunicada alegremente, prazerosamente, com gratidão, e pela fé eu coloco em prática essa justiça, ou seja, a vontade de Deus, a palavra de Deus em prática, em compensação, nos dá vida espiritual, nos comunica mais vida espiritual e nos imputa a justiça de Cristo, ou seja, nos aceita em Cristo. Por quê? Porque aceitamos andar como Cristo andou. Simples. Mas as pessoas não querem entender e muitos não aceitarão essa verdade, porque preferem andar numa vida ilusória. Eles preferem dar glória, né, aos pastores por seus currículos, seus doutorados, né, os PhD. A verdade está aqui de maneira clara. Mas vamos continuar. Ele os considera como os filhos obedientes, e a justiça de Cristo lhe é imputada. Por que o Pai nos considera como filhos obedientes? Porque nós, com humildade, reconhecemos que sem Cristo nós não podemos caminhar, obedecer, compreender a palavra de Deus da maneira que agrada a Ele. Quando nós reconhecemos isso e suplicamos ao Senhor que nos comunique sua justiça, nos ensine a andar como Ele andou, e aceitamos isso, o Pai nos considera como filhos obedientes. Por quê? Porque aceitamos andar como Cristo andou, praticando o exemplo do Filho dele, praticando a obediência do Filho dele, aceitando a palavra dele, não apenas em algumas partes, mas tudo que Deus mostra na sua palavra, ok? Isso é andar como Cristo andou. Não aceitar algumas coisas, né? Como diz os testemunhos, aceitam parte dos testemunhos como a palavra de Deus, mas os testemunhos que mostram, né, que advertem, que reprovam seus hábitos, eles negam. É o que acontece. Isso é andar como Cristo andou? Certamente não. Essas pessoas receberão a justiça imputada de Cristo sobre eles? Não. E definitivamente não. Pelo menos é isso que a palavra me diz. Ok? Vamos continuar. Comentário. Irei colocar 2 testemunhos que falam do assunto usando o irmão Abraão. E assim veremos como a irmã Ellen White entendia e via a questão da justiça imputada em relação com a obediência pela fé. Vamos lá. Patriarcas e Profetas, e ela usa Gênesis 26:5 e também Tiago 2:23. Ela diz: creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. E com relação ao Pai dos fiéis, declara o Senhor:
Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Porque Deus fez questão de detalhar: Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, para mostrar que ele não aceita nada menos que perfeita obediência. E quando eu falo perfeita obediência, não é que uma pessoa, ela não venha errar em algum momento, ou não venha conhecer que está em pecado em algum momento, não. Perfeita obediência é aquele espírito, aquele coração que busca e deseja encontrar a verdade sem medo. E quando encontra essa verdade, ele não argumenta contra ela. Ele apenas examina sua consciência, vê que está errado, vê que está praticando algo contra a vontade de Deus, que está entristecendo o Pai, E ali ele decide colocar aquela verdade em prática, não por medo ou por ambição egoísta de herdar a vida eterna, mas por gratidão, por amor. Quando ele faz isso, o Pai o recebe em Cristo Jesus, porque esse tipo de obediência é segundo o Espírito de Cristo, é segundo a comunicação da justiça de Cristo. Então o Pai o aceita, ok? Por isso que aqui a irmã Ellen, ela faz uma junção. Creu Abraão. Não é que Abraão creu. Creu em quê? Creu em algo que Deus falou, tá? E Abraão só creu? Não. Abraão obedeceu o que ele creu. Se ele consumou pela prática aquilo que ele creu, Deus imputou ou aceitou isso como justiça. É por isso que ela faz a junção do creu, do imputar com a obediência. É aqui que mostra que não há separação. Mas os teólogos, têm ensinado, aí os anciãos, os professores da escola sabatina, têm feito a mesma coisa, ensinando que há separação. Não há separação. Desde o momento que o pecador aceita o chamado e decide andar com Cristo, ele começa a receber justiça comunicada. E quando ele aceita essa justiça comunicada, que mostra a justiça, a obediência à fé de Cristo, e mostra o seu pecado, a sua injustiça, e quando ele confessa e abandona, e coloca em prática a justiça comunicada, tal justiça lhe é imputada. A mesma justiça que é imputada é a justiça que foi comunicada. A justiça comunicada é a vida de Cristo. A justiça, grave isso. Preste atenção. Preste atenção. A justiça comunicada de Cristo é a vida salvadora. É a vida justificadora que ele oferece como um dom gratuito. Todos que aceitam essa justiça pela fé e com amor, alegria e gratidão colocam em prática essa justiça se torna dele. Se torna dele. Cristo está nele. Cristo habita nele quando ele assim aceita a justiça comunicada. Mas vamos prosseguir em Abraão. Patriarcas e profetas ainda. 2 textos em conexão, ó. Deus desejou provar a lealdade de seu servo Abraão, falando dele, perante o céu todo, para demonstrar que nada menos que perfeita obediência pode ser aceita, ou seja, imputado como justiça, e para patentear de maneira mais clara perante eles o plano da salvação. Então, o plano da salvação existe condição.
Mas não é qualquer tipo de obediência. Não é a obediência do espírito dos fariseus. A Bíblia fala de 2 tipos de obediência. Depois entre no meu canal e ali vocês verão alguns estudos que tratam desse assunto. O que é obras da lei, o que é obras próprias, qual é a obediência que nós temos que seguir. Vá lá no meu canal. E ali existe vários estudos de vários ângulos, tratando desses assuntos, ok? Mas aqui fica claro, quando diz que Abraão creu, ele creu na ordem de Deus. Abraão, sai da sua parentela e vá para tal lugar. Abraão se levanta, crê naquilo que Deus falou para ele e obedecem, como está lá em Hebreus 11:8. Fácil. Abraão teve fé e obedeceu. E isso lhe foi imputado como justiça. Deus aprovou, Deus aceitou essa fé prática. É por isso que o irmão Tiago, faz aquela advertência com respeito a Abraão. Não somente pela fé, mas pelas obras Abraão foi justificado. Justiça imputada. Mas eles não conseguem relacionar essas coisas. Por quê? Porque criaram uma doutrina pela teologia falsa e agora teria que se humilhar como os judeus deveriam se humilhar para dizer, nós estávamos errados, esse leigo aí está certo e nós estamos errados. Todos nós, milhares de doutores da lei, da teologia. Você acha que eles vão fazer isso? É só um iludido para imaginar que eles farão isso, Comentário. A obra de justiça imputada ocorre pela obra de justiça comunicada, foi o que eu falei. A obra de justiça imputada ocorre pela obra de justiça comunicada. A justiça comunicada é a vida salvadora, a vida justificadora, a vida santificadora, a vida purificadora de Cristo. Ele comunica isso através de quê? Da palavra de Deus. Justiça comunicada. Pela justiça comunicada, nos é revelado a nossa injustiça. Pela justiça comunicada de Cristo, nos é revelado a nossa injustiça. Aquilo que nos condena diante do Pai. Quando nós reconhecemos a nossa injustiça pela justiça comunicada de Cristo e aceitamos essa justiça pela fé e prática, nos é imputado, nos é atribuído. Nós aceitamos isso no lugar do nosso pecado condenatório, e o Pai nos aceita, nos justifica. Por quê? Porque nós fizemos a troca. Colocamos o nosso pecado sobre Cristo e pegamos a vida dele e colocamos no lugar do nosso pecado. Qual a dificuldade de entender isso? Uma depende da outra. É impossível um adventista entender o que constitui a justiça imputada se ele não buscar compreender o que significa a justiça comunicada de Cristo. É impossível. Como eu falo, a justiça imputada é a mesma justiça comunicada. Só que uma precisa ser comunicada para que, se o pecador quiser aceitar pela fé e obediência essa justiça comunicada, ela lhe seja imputada, ela lhe seja atribuída. Entende? Ela agora se torna dele. A justiça de Cristo comunicada se torna minha. E assim o Pai me aceita como justo. Por quê? Porque ele vê eu confessando o meu pecado, abandonando e praticando, aceitando a justiça de Cristo no lugar do meu pecado. A mesma justiça que é comunicada é a mesma que é imputada.
Para que a justiça de Cristo nos seja imputada, precisamos clamar para que nos comunique sua justiça. Mas afinal, o que significa a justiça comunicada de Cristo? Vamos lá? Eu já falei, mas vamos aqui entender, pela palavra de Deus. Este Dia com Deus é o livro, diz: a justiça de Cristo consiste em ações corretas e boas obras provenientes de motivos, olha só o tipo de obediência, motivos puros e altruístas. Então não é errado você dizer, por exemplo, que a justificação, a salvação é dada sob condição de obediência. Agora tem que explicar qual o tipo de obediência. Por exemplo, o irmão Paulo fala em Romanos 2,13 que não somente os que ouvem a lei são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então aí tá claro. Só que as pessoas se desviam desse texto e pegam outros textos, de maneira deturpada para não encarar a realidade. Então, a Bíblia fala de dois tipos de obediência. Um tipo de obediência que é egoísta, que Deus não aceita como justiça, e um tipo de obediência que ele aceita. Por quê? Porque ela é feita em Cristo, por meio dele e para a honra e glória dele e não do homem. Ok? A justiça de Cristo consiste em ações corretas e boas obras provenientes de motivos puros e altruístas. Continua. Outro texto. Quando era maltratado, Jesus pagava o mal com o bem. Nisso ele nos deu o exemplo, para que agíssemos do mesmo modo, andar como ele andou. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5,6. Justiça é prática de ações corretas. É obediência à lei de Deus. Pois nessa lei tais princípios estão arrolados. E essa lei está perfeitamente cumprida em Cristo. E ele está pronto a nos comunicar gratuitamente. Ok? A Bíblia diz: todos os teus mandamentos são justiça. Salmo 119, 172. Por seu próprio exemplo, Cristo nos ensinou a obedecer tais preceitos. A justiça da lei é vista em sua própria vida. Foi o que eu falei. A justiça comunicada é a vida de Cristo. É o exemplo como ele aceitava a palavra e obedecia, amando a Deus e ao próximo. Temos fome e sede de justiça quando desejamos ter pensamentos, palavras e ações semelhantes aos de Cristo. E podemos ser semelhantes a ele se desejarmos. Podemos, pela guia do seu Espírito Santo, é claro, não por nós mesmos, somos cegos, ter nossa vida como sua vida e nossas ações em harmonia com a lei de Deus, como é em Cristo. É assim que Deus nos aceita, ok? Vida de Jesus é o livro. Mais um texto, Materiais de 1888. A justiça de Cristo deve tornar-se a nossa justiça. Do contrário, não podemos observar a lei de Deus. Então nós só podemos observar a lei de Deus se nós clamarmos pela justiça comunicada de Cristo. Porque através da justiça comunicada, Cristo nos ensina, nos dá compreensão tanto dos mandamentos de Deus, a sua profundidade, como nos ensina os motivos corretos de obedecer esses mandamentos. Então, tanto a compreensão correta dos mandamentos de Deus, como a obediência correta, se encontram em Cristo. E ele deseja comunicar isso a nós. E se nós formos a ele, automaticamente estamos declarando que nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa debilidade e que estamos dispostos a aceitar a justiça dele em nós. Agora, como é aceitar? Essa é a questão. É de maneira miraculosa? Não. É na perseverança.
É na perseverança, é na prática diariamente, perseverando, né? Que aquilo vai se tornando um hábito e o hábito forma o caráter. Ou seja, a justiça de Cristo, pela perseverança e pela prática contínua, essa justiça acaba se tornando um hábito. Um hábito, ok? E quando se torna um hábito, isso nos é imputado. Nós somos revestidos com essa justiça quando ela se torna nossa, ou seja, nossas ações, pensamentos, palavras e ações. É fácil? Não, mas é dessa maneira que ocorre. Continuando, mais um texto. Mateus 5, 17 e 20 diz: Não penseis que eu vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos, ou seja, tem que aceitar tudo. Os fariseus aceitavam partes, mas negaram outras. Quando Cristo mostrou os mandamentos na sua plenitude, eles não aceitaram. Alguns falam, os fariseus queriam ser justos pela sua obediência. Primeiro, que eles não compreendiam a profundidade dos mandamentos de Deus. Segundo, que ele não obedecia com os motivos corretos dos mandamentos de Deus. Quando Cristo veio mostrando a compreensão correta dos mandamentos e mostrou como se deveria obedecer os mandamentos de Deus com os motivos corretos, eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Então não venha com essa historinha dizendo, a pessoa que quer obedecer perfeitamente como Cristo obedeceu, ele é um fariseu, mentiroso. Você não entende a questão e precisa entender a maneira correta. Os fariseus não obedeciam corretamente os mandamentos de Deus. Eles achavam. Quando Cristo apresentou os mandamentos na sua profundidade e a altura da obediência, eles recuaram, perseguiram e o mataram. Vamos continuar para entender. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar, segundo o exemplo dele, e ensinar os outros, será chamado um grande no reino dos céus. Ele continua. Porque eu vos digo, se a vossa justiça, ou seja, se a vossa obediência não exceder, ou seja, estiver acima da justiça, da obediência dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Veja que os adventistas usam somente essa parte aqui, para pregar para os evangélicos. Mas essa parte aqui, eles quase não usam, né? Se a vossa justiça não exceder, ou seja, se a nossa obediência não exceder, ou seja, não ser como a obediência que Cristo mostra no primeiro parágrafo, eu vim cumprir a lei e os profetas. Entendeu? Se não andar como ele andou, se não cumprirmos como ele cumpriu, entendeu? Nós não entraremos no reino dos céus. É isso que ele está falando. Mas vamos continuar. Olha só. Aí eu usei o mesmo texto. Ele imputa sua justiça ao santo crente que anda como ele andou. Como foi que ele andou? Em obediência a tudo, não rejeitando o mínimo mandamento, ou um testemunho do Espírito de profecia que proíbe algum hábito. Não. Se Cristo viesse no tempo da irmã Ellen White, ele aceitava todos os testemunhos e praticava. Isso é aceitar a justiça de Cristo. Isso é se revestir com a justiça de Cristo. Ok? Continuando. A obediência ativa de Cristo em nós, ou seja, praticada em nossas vidas, reveste o pecador crente com a justiça que satisfaz as reivindicações da lei. É o que disse aqui, A justiça de Cristo, ou seja, a obediência de Cristo deve tornar-se a nossa obediência.
Do contrário, não podemos observar, ou seja, satisfazer as reivindicações da lei de Deus. Mas como é que nós podemos, Gênesis? Suplicando, estudando a Bíblia e estudando o Espírito de profecia, clamando ao Senhor que comunique-nos ou comunique a nós a sua justiça, para que a nossa mente tenha compreensão correta, tanto da vontade de Deus em todas as coisas, como a maneira correta de obedecer, para que a nossa obediência não seja como a dos fariseus, mas esteja acima. Ok? Vamos lá. Devem ser dominados e conduzidos cativos à obediência de Cristo, à ciência do bom viver. Mais um texto, testemunho seleto. A compra que Cristo nos recomenda é simplesmente cumprir as condições que ele nos propõe. Qual? A verdadeira graça, que é de inestimável valor e que resistirá à experiência da provação e da adversidade, só se obtém pela fé nos méritos de Jesus Cristo e pela humilde obediência apoiada pela oração. Continua. Essa obediência humilde atua na vontade divina, comunicada por Cristo, e introduz em nossa vida a justiça e perfeição manifestadas na vida de Cristo. Então, quando nós, pela fé em Cristo, obedecemos voluntariamente a sua justiça comunicada, a vontade de Deus comunicada a nós, o que acontece? É introduzido no lugar da nossa vida a justiça e perfeição manifestadas na vida de Cristo. Andar como ele andou. Quando nós obedecemos segundo os motivos, da justiça de Cristo, a palavra de Deus em tudo, o que acontece? A vida de Cristo nos é imputada, é introduzida, é colocada no lugar da nossa vida que abandonamos do pecado conhecido. E assim o Pai nos aceita em Cristo, porque quando Ele olha para nós, Ele vê o esforço e o desejo de colocar em prática a vida de Cristo, a justiça comunicada de Cristo. Percebem a coerência? Continuemos. A justiça comunicada de Cristo é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus. Então vamos pegar aqui uma ordem. A justiça comunicada por Cristo é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus. A justiça ensinada, a justiça apresentada por Cristo é conformidade de coração e de vida com a vontade revelada de Deus. Tá? E quando ele me comunica a vontade revelada de Deus, e essa vontade mostra os meus pecados, o que é que eu tenho que fazer para que essa justiça seja imputada? Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui, ó. Preste atenção. A justiça ensinada ou comunicada por Cristo é conformidade de coração com a vida e de vida com a revelada vontade de Deus. Comunicada, ensinada, apresentada. E como é imputada? Tá aqui, ó. Religião verdadeira não é senão conformidade com a vontade de Deus que Cristo comunicou, obediência a tudo aquilo que ele ordenou, que ele comunicou. Percebem?
E em compensação a essa obediência humilde, a essa fé nos seus méritos e obediência humilde, o Pai, em compensação a isso, quando fala em compensação, é algo que ele falou anteriormente. Em compensação ao quê? A conformidade com a vontade de Deus e obediência a tudo aquilo que ele comunicou por Cristo. Em compensação, o Pai nos dá mais vida espiritual, nos comunica mais e nos imputa a justiça de Cristo, ou seja, nos aprova, nos aceita em Cristo. Por quê? Porque aceitamos a justiça comunicada de Cristo, que é o quê? É colocar nossa vida em conformidade com a vontade revelada de Deus. Então são essas conexões que nos dá a compreensão correta. Mais um texto em seguida. Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo. Como? Que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, aceitar a justiça de Cristo é obedecer, é andar como ele andou. Aceitar a justiça não é dizer, eu aceito pela fé, estou justificado. Isso é ilusão. Isso é incoerente. Não tem lógica isso. Aceitar a justiça é crer na justiça comunicada e colocar em prática. Quando assim é feito, o que acontece? O Pai nos aceita. Não por uma obediência fora de Cristo ou separada de Cristo, não. Porque a nossa obediência é pela fé nos méritos de Cristo e seguida da palavra que ele nos comunica. Se eu vou na Bíblia ou no Espírito de Profecia com o coração aberto e clamo ao Senhor que me conceda compreensão, eu não estou buscando isso por mim mesmo. Eu estou reconhecendo que somente por meio de Cristo eu posso receber tanto a justiça comunicada como a imputada. Aí eu trago o texto mais uma vez. Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé enquanto continuar na prática das coisas que a palavra de Deus proíbe, ou enquanto negligenciar qualquer dever conhecido, comer, beber, vestir, comportamento, tudo. Não existe. Eu compreendi lá nos testemunhos que eu devo me comportar assim. Mas a Bíblia não diz isso, não usa essa linguagem. Então, a minha fé é somente a Bíblia. A minha regra de fé é somente a Bíblia. Então você não é adventista. Você pode ser qualquer coisa. Pode guardar o sábado, como você diz guardar, mas você não é um adventista coerente. Porque o adventista raiz, ele aceita essa verdade e consegue harmonizar isso com a própria Bíblia, com a própria vida de Abraão, com a justiça imputada sobre Abraão, pela fé e obediência de Abraão, porque Abraão foi provado. Ele não apenas creu, Deus falou algo a ele e ele creu e ficou crendo e não fez nada. Não existe isso. Lhe foi imputado porque ele consumou a sua fé. Como? Fazendo aquilo que ele creu. É tão fácil entender, mas essa teologia satânica tem atrapalhado e confundido as pessoas, mantendo-as na sua ilusão. A grande maioria gosta,
Mas existem pessoas sinceras que estão dentro desse enredo teológico, esse enredo satânico, ok? Então aqui é claro, enquanto uma pessoa não deixar de praticar aquilo que a palavra de Deus proíbe, e quando eu digo deixar de praticar, Deus não leva em conta as coisas que a pessoa ainda não conheceu. Se uma pessoa ainda não conheceu algo que a palavra de Deus proíbe, ele será julgado por aquilo que ele conheceu, ok? Mas depois que ele conhece e não dá atenção, né? Ou acha que aquilo não é relevante, ele não está justificado. Porque a justificação, ela é progressiva. É uma obediência progressiva. A justificação, ela ocorre pela uma obediência progressiva. Progressiva. Ok? É por isso que não tem como separar. Quando Cristo não é negado e rejeitado, mas reconhecido e recebido, toda a plenitude de sua vida vive em nós. De forma que não somos nós, mas Cristo vivendo em nós. Então sua obediência, sua justiça em nós nos faz justo diante de Deus. Entende? Deve-se-lhes ensinar que não serão salvos, justificados, somente pelo sacrifício de Cristo, mas que também devem colocar, pela fé e obediência, a vida de Cristo no lugar de nossa vida, e o caráter de Cristo no lugar do nosso caráter. Aqui está a obra de justiça comunicada. Cristo comunica a vida dele. A vida dele mostra a nossa vida imperfeita, de pecado. Quando nós reconhecemos essa vida de pecado, recebemos, aceitamos, cremos e colocamos em prática a vida dele, que nos é comunicada progressivamente, ele nos imputa, ele nos dá essa vida. Essa vida se torna nossa. E essa vida nos faz justo diante do Pai. É simples. Essa vida transmite-se-nos ao receber sua palavra comunicada, fazendo as coisas que ele ordenou, comunicou. Tornamo-nos então um com ele, e o Pai nos aceita, andando como ele andou, aceitando a palavra do Pai como ele aceitou. Não em partes, mas toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Não tenha a mente de Cristo, pois os que realmente são santificados e respeitarão a palavra de Deus e lhe obedecerão logo que lhes forem exposta, e expressarão ardente desejo de conhecer o que é a verdade em todo ponto de doutrina. Então esses que têm a mente de Cristo estão sendo imputados com a justiça dele. Por quê? Porque respeitam a palavra de Deus e obedecem logo que ela é exposta, comunicada sobre eles. E eles têm um ardente desejo de ver mais verdade, mesmo que essas verdades mostrem seus erros, seus pecados, seus hábitos. Somente esses continuarão recebendo a justiça comunicada e sendo imputada com essa justiça. Mediante a imputada justiça de Cristo, o pecador pode sentir que está perdoado. Por quê? A saber que a lei não mais o condena. Por quê? Visto ele está em harmonia com todos os preceitos conhecidos. A obediência de Cristo
A obediência ativa de Cristo, ou seja, a obediência, a justiça praticada de Cristo, reveste o pecador crente com a justiça que satisfaz as reivindicações da lei, ou seja, com a obediência que satisfaz as reivindicações da lei de Deus. Filhos e filhas de Deus é o livro. Mais um texto, a igreja remanescente. Pela justiça imputada, são aceitos por Deus, como sendo aqueles que estão manifestando ao mundo e reconhecem a fidelidade a Deus e a fé nos métodos do seu Filho, obedecendo todos os seus mandamentos, segundo o exemplo comunicado de Cristo. Aqui está entre parênteses, mas eu estou colocando algo que eu posso, de acordo com aquilo que eu tenho apresentado, fazer esses acréscimos dentro dos textos. Então você veja de maneira clara que a justiça imputada, ela está ligada com a obediência, que é o quê? Santificação. Pela santificação, o que é santificação? Santificação é você trocar o pecado pela prática da verdade. Quando eu pratico a verdade, eu estou me santificando com a vida de quem? Com a vida de Cristo. Porque a vida de Cristo está na palavra dele, como diz aqui, ó. Essa vida transmite-se-nos ao receber sua palavra, fazendo as coisas que ele ordenou. Então a vida de Cristo que me santifica é a mesma vida que me justifica. Por quê? Porque ela ocupa o lugar do meu pecado confessado e abandonado. Então Cristo entra e o pecado é expulso, é purificado o lugar. E o Pai olha para mim, vê que eu abandonei aquele pecado e aceitei no lugar do pecado a vida de Cristo. A vida salvadora, a vida justificadora, a vida purificadora. Muito fácil e poderoso. Continuemos. Comentário. A expressão imputar a justiça e vestir com a justiça de Cristo tem o mesmo significado. E eu vou mostrar isso ao decorrer. É por causa do mau entendimento dessas expressões que ocorrem falsas interpretações. Satanás tem atuado grandemente nesse sentido. Mas vamos ler e entender essa questão. Olha só. O caminho a Cristo é o livro diz. É privilégio de todos os que cumprem as condições saber por si mesmo que o perdão é oferecido amplamente para todo pecado. Então veja que há condição. Qual é a condição, Gênesis? É privilégio de todos os que cumprem as condições. Quais são as condições? Vamos lá. Saber por si mesmo que o perdão é oferecido amplamente para todo pecado. Abandonai a suspeita de que as promessas de Deus não se referem a vós. Elas são para todo transgressor arrependido. Cristo está disposto, desejoso de tirar, olha a condição. Ele quer tirar as nossas vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir-nos com os trajes brancos da sua justiça. E ele lhes ordena viver e não morrer. Então veja que o perdão é oferecido assim. Cristo deseja fazer o quê? Tirar o quê? O nosso pecado. Como é que ele tira? Pedindo esses pecados para colocar sobre ele. Ele é o portador dos nossos pecados. Mas como é que ele é o portador? Quando confessado e abandonado. Não adianta confessar e não abandonar. Quando eu confesso, eu reconheço
os seus méritos, eu confesso em seu nome. Eu estou pedindo em nome de Cristo perdão. E quando eu abandono, eu mostro meu ódio pelo pecado que o levou para a cruz. Entende? Então há uma condição. Eu tenho que confessar em nome dele, diante do Pai, e abandonar como prova que eu odeio aquilo. Quando eu faço isso, o Pai me aceita. O Pai me aceita. Eu sou purificado das minhas vestes imundas e ele me reveste com o quê? Com o perdão, com a justiça de Cristo, que é a vida dele colocada no lugar do meu pecado. Vamos lá. Desejam que o Senhor cumpra para com eles suas promessas, mas recusam aceitar as condições sobre que estão baseadas essas promessas. Então muitos querem, não, eu aceito a justiça imputada de Cristo. Eu aceito a justiça de Cristo. Aceita como? De boca? Ou na prática? Existe uma diferença, né? Vamos ver. Se vivermos em harmonia com a palavra, toda a preciosa promessa dada por ele em nós se cumprirá. Se, olha a condição, se vivermos em harmonia com a sua palavra comunicada, justiça comunicada, toda a preciosa promessa de perdão, de justiça comunicada, ele nos dará, ele nos imputará. Ele é fiel. Ele é fiel sobre aqueles que cumprem as condições. Ok? Somos indignos de sua misericórdia, perdão, justiça imputada. Mas, ao entregarmos-nos a ele, recebemos. Ele operará em favor e por intermédio daqueles que o seguem. Mas unicamente, olha a palavrinha, vivendo em harmonia a sua palavra comunicada, podemos pedir o cumprimento das promessas que nos faz. Perdão. O salmista diz: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se lhe prestamos apenas uma obediência parcial com a metade do coração, suas promessas não se cumprirão em nós. É claro, a ciência do bom viver. E continua. É pela contínua entrega da vontade à morte do eu, pela obediência contínua a cada raio de luz comunicado por Cristo, que se retém a bênção da justificação. Então veja, a santificação está ligada à justificação. Não há separação. Não há separação. É isso que eu venho gritando. E eu falo gritando, proclamando em alta voz, dentro das igrejas, como posso, e nos grupos, né, sociais, de WhatsApp e Facebook. Continuando, Atos dos Apóstolos é o livro. A razão por que muitos nesta época não fazem maiores progressos na vida religiosa é que interpretam a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. Presume estar em conformidade com a vontade de Deus, ou seja, justificados, salvos, quando na verdade estão seguindo seus próprios desejos, condenados. Esses não têm conflito com o eu. Há outros que, olha só a seriedade, há outros que, por algum tempo, são bem-sucedidos na luta contra seus desejos egoístas por prazeres e comodidades. São sinceros e fervorosos, mas cansam-se do contínuo esforço, do morrer cada dia, da incessante labuta.
A indolência parece convidativa, repulsiva à morte do eu. Fecham os olhos sonolentos e cai sob a tentação em vez de resistir-lhe. Entenderam? É o que acontece hoje dentro das nossas igrejas. As pessoas entendem a vontade divina, interpretam a vontade divina como apenas aquilo que eles querem fazer. Ah, eu quero me dedicar mais nessa obra, vou me dedicar aqui e Deus vai relevar essa parte aqui do ponto da nossa fé que eu não quero fazer, ou porque exige alguma coisa que eu não quero sacrificar, então eu vou me dedicar mais aqui. Ilusão, justiça própria. Nós temos que praticar a palavra de Deus como um todo, assim como Cristo aceitou e praticou em sua vida. Andar como ele andou, e assim ele imputará, atribuirá, introduzirá, revestirá sua justiça em nós. Terão de ser removidos, olha a condição, então Cristo remove, como? Pela confissão e abandono do pecado, os vestidos, sujos, e colocados o quê? Introduzido, imputado sobre nós as vestes da justiça de Cristo. Então ele quer tirar, purificar e colocar no lugar sua justiça. É assim que ele imputa. Ele tira como? Quando nós confessamos e abandonamos, deixamos de praticar o que a palavra de Deus proíbe, e quando praticamos aquilo que a palavra comunica, a vida de Cristo. Quando assim fazemos, estamos sendo revestidos, imputados com a justiça de Cristo. Cristo vestirá seus fiéis com a sua própria justiça, para que os possa apresentar ao seu Pai como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Percebem? Então a obra de purificação e santificação e justificação estão unidas. Unidas. Vamos ver aqui agora, ó. A vestidura branca que Cristo quer nos vestir, que Cristo quer nos imputar, é o quê? É a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador, oferecida como um dom gratuito ao pecador. Esta é, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que somente pode ser comprada dele por uma vida de voluntária obediência. Então é esse tipo de obediência que introduz, que imputa, que faz com que Cristo revista sobre nós a sua justiça. Que o Pai nos aceite por essa obediência voluntária, de gratidão, de reconhecimento. Ok? Isso é andar como Cristo andou. Isso é praticar a justiça de Cristo. Isso é se desviar da justiça dos fariseus. Por que os fariseus não receberam a justiça imputada? Porque eles não receberam a justiça comunicada, que ensinava os mandamentos de Deus e a maneira correta de obedecer. Entende? O homem deve estar revestido com a justiça de Cristo. Assim, ele pode, através dessa justiça, se apresentar absolvido diante de Deus. Entenderam? Entenderam, meus irmãos? Tá aqui, ó. Aqui é uma conexão de textos da nossa fé. Ok? Deus levantou um homem dentro do seu povo para mostrar essa verdade, usando a Bíblia e os testemunhos.
A vestimenta branca que ele convida a alma a vestir é o seu próprio manto de justiça. Ele convida, ele não obriga. Mas como é que o homem se veste? Comprando somente por uma vida de fé e obediência voluntária, obediência humilde. É assim. Ele convida aqui o convite, ó. Este é o jugo que Cristo nos convida. Convida a tomar dele o jugo da obediência. Ele nos convida a aprender dele, andar como ele andou, a tomar o seu jugo de justiça, o jugo da obediência a cada preceito de Jeová. Isso é o que significa estar trajado com as vestes da justiça de Cristo. Quando então o Senhor nos contemplar, verão não os vestidos de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Perfeito. Então Cristo quer nos imputar, nos revestir com essa justiça, mas nós precisamos fazer o quê? Buscar, pedir que Ele nos comunique, que Ele nos mostre a vontade de Deus em todos os aspectos de reforma de vida, que Ele nos mostre a maneira correta de se obedecer à vontade de Deus, que a nossa obediência esteja acima dos fariseus e escribas. Comentário. Muitos podem estar perguntando: e onde entra o sangue de Cristo nessa obra de tornar nossas vestes brancas? Vamos lá. O propósito integral de Deus em dar o seu Filho pelos pecados do mundo é que o homem seja salvo, justificado, embranquecido, não em transgressão e injustiça, mas abandonando o pecado, lavando suas vestes de caráter, tornando-as alvas no sangue, méritos do Cordeiro. Então não tem separação. É o sangue que me purifica. Sob condição. Nada foge da condição. O sangue purifica quando? Quando nós aceitamos a justiça no lugar da nossa injustiça. Aceitar o sangue de Cristo é aceitar a justiça dele. E o que é a justiça dele operada na cruz? Como foi que ele foi para a cruz? Por obedecer a palavra de Deus. Por nos amar ao Pai e amar a nós e obedecer a palavra de Deus. Como está em Filipenses, foi obediente até morte de cruz. Então o sangue de Cristo que nos lava é sob condição de abandono, confissão e abandono. Veja que Deus coloca antes, mas abandonando o pecado. E assim, quando abandono o pecado e confesso em nome de Cristo, lavando as vestes de caráter, tornando alvas no sangue do Cordeiro. E continua. Cristo se propõe a tirar do homem as coisas, as vestes imundas. Mas o homem precisa cooperar com Deus nessa obra. Como? O pecado precisa ser deixado, confessado, odiado, e a justiça, vida salvadora de Cristo, aceita pela fé no lugar do pecado. Dessa maneira, o divino coopera com o humano. Lê mais uma vez, João 6:53.
Cristo morreu para evidenciar ao pecador que não havia esperança para ele enquanto continuasse em pecado conhecido. Obediência a todos os requisitos de Deus é sua única esperança de perdão mediante o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo não está anulando, ou é uma coisa que ocorre separado da obediência voluntária, do abandono de pecado, não. O sangue de Cristo nos lava quando nós o aceitamos como ele nos é comunicado, como ele se apresenta a nós. Aceitar a Cristo não é apenas pela fé, mas pela prática. Praticar a vida de Cristo pela fé. Eu creio e pratico. Foi porque a lei é imutável, porque o homem só se pode salvar mediante obediência voluntária, humilde, aos preceitos de Deus, que Jesus foi erguido na cruz. Então uma coisa está conectada com a outra. A cruz não anula a obediência. A cruz, ela é oferecida sobre condição de obediência. Ela nos comove à obediência. Mas se ela pode nos comover e não haver obediência. Então, só porque nos comoveu, nós reconhecemos, Cristo morreu por mim, Ele é meu Salvador, Ele vai me perdoar, o sangue dele vai me lavar, se eu não abandonar o meu pecado, não. Eu fui comovido, recebi a convicção do amor dele, mas não pratiquei a fé, na palavra dele, na ordem dele. Unicamente os que se convertem da transgressão para a obediência, humilde pela fé em Cristo, pode esperar perdão e paz. Então há condição. Uma coisa está ligada, pela obediência, justiça comunicada, santificação. Podem esperar perdão, justiça comunicada. Então não me venha com essa historinha. Não me venha. Você engana os bobos que querem ser iludidos. Mas Deus está trazendo essa verdade para despertar os sinceros que estão dentro desse engano teológico. Ok? Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me investiu de roupa de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como o noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Essa é uma promessa dada sob condição. Ok? Esse é mais um estudo. Espero que todos possam entender e aceitar. Ok? Esse é o meu desejo. Em Cristo Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada um de vós.